inchado, acabou que eu fiquei com o corpo todo dolorido, dor de cabeça, parecendo que a virose queria me pegar, porque não vai, em nome de Jesus. E eu quero dizer aos irmãos que eu nada sou, né? Se do alto não vier, aqui embaixo não tem nada. E hoje, em especial, da falando Adriana, eu estou pela misericórdia do Senhor, mas eu sei que Deus é um Deus que fala. Amém. Se acabasse nesse momento, você já teria falado a cada um de nós, porque eu já ouvi a voz de Deus neste lugar, né? Mas eu estava naquele impasse, aquela luta espiritual no meu quarto, era meu quarto, né? Mas aqui, e orando ao Senhor, pedindo ao Senhor uma palavra. Meu Deus, não estou de ação de graças, me dá uma palavra. E eu pedi ao Senhor uma palavra, e o Senhor me deu uma palavra lá em Cantares de Salomão. Seu capítulo de número 2. Nós vamos ler 2 versículos apenas. O 11 e o 12. Que diz assim: porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo e exalto a Deus, porque tudo que Deus faz é bom. Ainda que no momento a gente não venha entender o que é que Deus está fazendo, mas tudo que Deus faz é bom. Alguns meses atrás, nós estávamos na luta com a filha de uma irmã, que de repente foi acometida de uma enfermidade no coração. E ela era uma pessoa muito dura, não gostava da palavra, não gostava de ouvir a palavra. E às vezes quando a gente pregava, eu em particular ia pregar para ela, ela ouvia assim um pouco, tipo assim, na consideração, mas ela não queria saber. Então ela foi acometida dessa enfermidade no coração, ela estava morando lá em Curitiba. E veio em novembro para cá, a pedido da família, ela veio, mas em dezembro ela entendeu que ela tinha que ir, que voltar. Eu até falei com ela por telefone, orei por ela lá do Rio também. Mas ela disse que queria ir, não queria ficar aqui, queria porque queria. Enfim, essa semana ela veio a óbito. Mas o que é lindo de tudo isso é que a morte não é o final para aqueles que já aceitaram a Jesus. E nesse trâmite desses meses, essa jovem, ela aceitou a Jesus. Ela estava indo para a igreja. E nesse dia que ela faleceu, ela disse para a mãe dela pela manhã: minha mãe, Jesus está voltando. A mãe dela disse assim: não, eu sei que Jesus está voltando. Ela disse: não, minha mãe, Jesus está voltando de verdade. Ninguém entendia ali, mas Jesus estava voltando para ela naquele dia, porque quando nós morremos, Jesus já voltou. Então é interessante, importante que nós atentemos para isso. Jesus está voltando. Eu quero começar falando assim: Jesus está voltando. Amém. Eu pedi ao Senhor uma palavra, usei na minha casa, eu disse: Deus, o final do ano se aproxima, e lá vem o Réveillon e tal. Eu sempre peço uma palavra ao Senhor para reger meu ano, para eu ficar em cima dessa palavra. E o Espírito Santo de Deus falou para mim: quem está limpo, limpe-se mais ainda. E quem está sujo, suje-se mais ainda. É tempo de santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, por que a irmã está introduzindo assim um culto de ação de graça? Porque eu quero que tenham outros cultos de ação de graça em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, através dessa advertência de que Jesus está voltando. Porque mais do que uma cura física, é a cura espiritual que Deus quer nos dar. Porque é a salvação da alma. Louvado seja o nome do Senhor. E eu entendo, agora voltando para isso que eu acabei de ler, quando eu estava lendo lá na minha cama, minha escama, o inverno passou, né? Inverno. Aqui nós não temos um inverno tão rigoroso. Lá no sul é pior, no sudeste também um pouquinho. Lá no Rio, só Jesus. Agora mesmo está chovendo e estamos no verão, mas está chovendo. O inverno as pessoas ficam mais assim, introspectivas, né? Ficam mais receosas de sair de casa, porque nossa cidade não foi feita para chuva. O inverno nos arremete para ficarmos mais em casa. O inverno também tem mais enfermidade, porque as pessoas
aglomeram mais. O inverno também tem tempestade. Quem nunca passou por uma tempestade? Tempestade que eu estou me referindo aqui é tempestade de luta. Eu vi a Adriana passar por tempestade. Não só uma, algumas. Eu estive aqui para ver Hilderlan e a irmã estava também passando por uma tempestade. E eu falei para ela, a gente vai dar o culto de ação de graça. Louvado seja o nome do Senhor. E ela estava muito sensibilizada, né, pela situação, porque quando nós olhamos o problema, nós olhamos com um olhar carnal. Nós olhamos para aquele problema e pensamos, não tem mais jeito, ainda mais quando se trata de algo tão assim sério. Mas temos um Deus que ele diz, olha, vede que eu sou. Aleluia! Eu mato, eu faço viver. Eu firo, eu saro. E ninguém há que possa escapar da minha mão. Nós temos que entender que Deus tem o controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa pode estar desenganada pelo médico, mas se não for o momento de Deus, não adianta. Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa torna a ter vida, porque a irmã leu aqui, né, a passagem de Lázaro. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pode estar morto, mas se Deus entender que vai viver, vive e acabou. Pode estar vida que nunca viu. Eu acho que vocês, os jovens, mais jovens, talvez não lembrem. Mas o filho de Antônio Carlos Magalhães, cheio de saúde, estava fazendo seu culto lá diário e morreu. Então, para morrer não precisa algo, Deus decidiu, é aquele momento e acabou, porque é Ele que é o dono da vida. Nós, às vezes, nós damos uma desculpa. Morreu, se desse socorro antes. Se fizesse, a irmã falou, pode ir para o médico e tomar uma injeção errada. A pessoa pode entrar sorrindo e de repente não tem mais jeito. Nós temos que nos apegar com Deus. Porque esse sim é o dono da vida e tem o controle de tudo. Tempestade. Tempestade. Quando o inverno chega na vida do crente ou não crente, porque a Bíblia diz que a chuva quando cai para o justo e para o injusto. Louvado seja o nome do Senhor. Se caiu um temporal aí, se uma pessoa do Candomblé sai juntamente comigo, ambos vão se molhar. Se abrir o sol também, o sol só está em mim, não. É para todos. Então a tempestade, quando vem, pega qualquer um. Mas a diferença está, quem é que você quer que conduza essa tempestade? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que os discípulos estavam com Jesus no barco e de repente sobreveio sobre aquele barco uma grande tempestade. E olha que Jesus estava no barco. Às vezes você pode pensar, mas Jesus não estava na vida daquele cidadão. Gente, tempestade quando chega e acabou. O importante é que tenha aquele que pode ordenar a tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. E quando os discípulos viram a tempestade, viram que estava aquela situação toda, o inverno se estabeleceu ali, eles foram logo e clamaram a quem podia clamar. A quem podia dar jeito, a quem podia socorrer, a quem podia fazer a diferença, mesmo depois surpreendendo eles. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando eles foram, Jesus estava lá dormindo na proa do barco, e foram lá e chamaram Jesus. Jesus acordou e disse, homens de pouca fé? Por que homens de pouca fé? Jesus quis dizer, eu estou aqui, você não está vendo que comigo aqui nada vai acontecer, ainda que aconteça, eu tenho o controle de mudar a situação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você está passando algum inverno na sua vida, mas clame por Ele. Clame por Ele, porque Ele tem o poder de levantar e dizer, olhe, porque quando vem a tempestade, muda tudo. Olha, o vento é contrário, é uma ventania, lá no rio, sai acabando com tudo. O rio transborda, o mar fica revolto, tudo, de repente, tudo sai do lugar. Eu saí, esqueci a janela aberta, quando eu cheguei, estava tudo fora do lugar, porque deu uma rajada de vento lá que tirou tudo do lugar. E tempestade, o inverno, são atributos do inverno. A chuva, nós não temos aqui neve, aqui em Salvador. Mas é chuva, alagamento, é vento, é trovão, é raios, são raios. Enfim, vem tudo com o inverno. E se você sai sem uma sombrinha, a chuva te pega no caminho. É por isso que você tem que estar sempre, tem uma irmãzinha lá, esteja fazendo sol ou chuva,
ela tem sempre uma sombrinha na bolsa. Às vezes sai da igreja, todo mundo se preparando, ela tira a missionária, ela é uma senhorinha bem velhinha, mas ela está lá sempre na igreja. Ela tira a sombrinha dela, está sempre na bolsa, sempre preparada. E assim que o crente tem que andar, sempre preparado. Porque quando vem a tempestade e você clamar pelo Senhor, porque às vezes é tão forte o negócio que você não tem condições de clamar. Você não consegue clamar, não consegue um abrigo, ninguém te ajuda. Feliz é aquele que tem amigo. Amigos de verdade, porque está escasso. Tem um amigo, amigo é herança do Senhor. Preserve seus amigos. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma família? Preserve sua família. Família é base. Honre sua família. Corre com sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus levantou do barco e repreendeu o vento. Mandou o vento, cala-te, mar, aquieta-te. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o inverno chega, eu estava pensando hoje, meu Deus, quantos invernos eu já passei. Quantos invernos vocês já passaram? Momentos que vocês olharam, poxa, para onde é que eu vou? Porque às vezes quando nós somos submetidos a algo, de repente a gente fica sem direção. Mas eu aconselho fazer como um Bartimeu. Aleluia. Ele não sabia de onde vinha Jesus. Mas ele gritou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Você acha que ele sabia de onde é que Jesus... Não, ele era cego. Mas uma coisa ele fez, ele abriu a boca e clamou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas minha irmã, tem momentos que eu não consigo abrir a boca e falar, é verdade, eu também. Mas a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. É porque muitas vezes a gente não sabe nem como falar, como pedir, como se expressar diante do Senhor. Mas temos o Espírito Santo de Deus que está ali intercedendo. Cada gemido, cada lágrima intercede por nós diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. O inverno chegou, mas a Bíblia diz, mas passou. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E por ter passado, nós estamos aqui hoje. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Passou o inverno. E agora a chuva acabou. Acabou a chuva, passou o inverno, acabou tudo. Aí o Salomão, um rei muito sábio, ele disse, o tempo de cantar chegou. E é isso que nós estamos fazendo esta noite. Aleluia. Cantando, salmodiando ao Senhor. Mas você sabe aquela chuva que passou lá? A Bíblia vai dizer que depois nasceu a flor. Eu entendo com isso que quando nós passamos o inverno em nossas vidas, quando a chuva cai, quando vem a tempestade, quando vem essas situações, nos fortalece. Eu tenho certeza que tem o antes e o depois do irmão. E o Derran também, tem o antes e o depois. Eu tenho o antes e o depois. Eu também já estive na mesa, né? Ali desenganada pelos médicos, num leito de hospital. E Deus, por misericórdia, me chamou e disse, não é o momento não. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem meu antes e meu depois. Cada um de nós, tudo que nós passamos, são atributos para nos fazer pessoas melhores. E quando Deus nos dá uma segunda chance, louvado seja o nome do Senhor, não é pra gente engrandecer o adversário, não. É pra gente engrandecer a Ele, o autor da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque às vezes, quando Deus coloca a gente num leito, numa situação invernal, nós pensamos logo, vou fazer tudo diferente. Porque estamos sensíveis. A gente quer ler a palavra, a gente quer oração, a gente quer culto, a gente até deseja estar na casa do Senhor de canto, mas depois, quando passa, de lá e canto, já se sente forte, aleluia, o vigor já está, esquece, fica muito longe aquilo que passou, às vezes nem lembra mais. Mas nesta noite o Senhor também está trazendo a nossa lembrança, a nossa memória, de onde foi que Ele nos tirou. Aleluia. E o que foi que nós prometemos no leito. O que foi que nós falamos quando nós estávamos passando por aquela situação difícil, que nós olhávamos e dizíamos,
um ajeito aqui, só Deus. E Deus disse, eu estou aqui, filho. Olha aqui, eu vou resolver, eu vou fazer, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou transformar, eu vou entrar com providência. E quando chegou, agora que eu estou robusta, agora que eu estou bem, Deus procura. Cadê? Ah, Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus tem ciúme da nossa adoração. Ele tem ciúme. Quando nós nos dedicamos mais a outras coisas do que em prol do reino dele. Quando Deus me deu uma segunda chance, eu não entendia a princípio. Mas depois eu vim entender. Vida só com Deus. Aleluia, Jesus. Só em Deus. Eu estava viva, com vida, mas estava morta. Pelo pecado, pelos deleitos da vida. Eu estava morta em Cristo Jesus. Mas porque quando a gente tem uma segunda chance, eu vou dizer, viu? É uma dívida que a gente fica que não tem como a gente pagar, porque Jesus já pagou. O mínimo que a gente pode fazer é adorar Ele. O mínimo que a gente pode fazer é tentar ser um ser humano melhor. Tentar não errar tanto, porque nós tivemos uma segunda chance. Nicodemos, um homem muito instruído, foi ter com Jesus, Espírito Santo de Deus. Ele conhecia, ele era doutor da lei. E Jesus disse para ele, olha, é necessário nascer de novo. Espírito Santo de Deus. Mas ele estava vivo. Nascer de novo, nascer do Espírito. Ter novas atitudes. Se deixar ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Porque Deus, quando nos dá uma segunda chance, não é para a gente fazer o que a gente quer. Não é para a gente andar como a gente quer. Porque assim como Ele deu, Ele disse, olha, eu estou aqui, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou assim, eu, Ana. Não tem nada disso comigo não. O que Deus quer que eu dê, eu dou. O que Deus quer que eu fale, eu fale. Eu falo porque se eu não falar, eu pago o preço. Eu não estou aqui para pagar preço, estou aqui para ser servo do Senhor. Espírito Santo de Deus. Ele diz, olha, eu dou a vida e eu tiro, eu filho e eu saio. Ele diz assim, eu tenho todo o poder, não sabe não? Que homem que aguenta ficar 10 minutos sem fôlego aqui? 10 minutos até eu não aguento nem 1 minuto. Piorou 10. Se o Senhor tirar o fôlego de vida, nós não somos nada. Nada, nós não somos nada. Mas Ele nos dá esse oxigênio para que nós possamos encher o peito. E é isso tudo quanto tem fôlego. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Igreja, glória a Deus. O mundo encanta. Olha, o mundo atrai. Mas o mundo leva para a perdição. O mundo atrai muito. O mundo tem muito banquete. É uma coisa que você olha assim e fica, ai meu Deus, é tudo utopia, é ilusão. Porque ali atrás, Espírito Santo de Deus, da garra do adversário. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Ele brama, vive ao nosso derredor, bramando feito leão, buscando a quem possa tragar. Como nós rejeitamos as coisas do mundo, nós damos um passo para as coisas de Deus. Quando nós rejeitamos as coisas de Deus, nós damos um passo para as coisas do mundo. E o próprio Deus diz que ama o mundo, as coisas que no mundo há, constitui-se, portanto, inimigo de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, nessa noite, reflitamos. Qual foi o inverno que nós já passamos? E que o Senhor se fez presente em abrigo. Oh, aleluias. Acalmando a água. Repreendendo o vento. O que foi que te levou a cantar? Salmodiar. Não espere ter uma situação para você fazer, não. Faça antes de ver, porque a gente tem que viver por fé e não por vista. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você não está vendo nada, mas crê que vai acontecer. Ah, mas está tão impossível alcançar aquela pessoa. Não tem para onde.
Tem entregado na mão de Deus? Descanse. O poder de Deus está em ação no mundo espiritual. Adriana disse que viu uma guerra no mundo espiritual, não foi? Uma vez eu estava orando por um casal que eles estavam desempregados. E quando eu estava orando por eles, eu via um demônio na frente da porta, uma porta querendo abrir e um demônio na frente. E quando o Senhor, eu narrava o que eu estava vendo no mundo espiritual, você vê agora o anjo com a espada de fogo desembanhada e repreende este mal, esse demônio que está fechando essa porta. Eu vi a espada passando e a luz foi tão forte que eu me joguei para trás e os irmãos me seguraram, porque tamanha foi a luz. Glória. Naquela mesma semana, para a glória de Deus, o irmão Eliseu, que você conhece, foi entregado. Tá até hoje. Glória a Deus. O mundo espiritual é real. A gente fala que o céu é real, o inferno também é real. Então é tempo de nós aplanarmos os nossos passos. Quando o Senhor me disse, olha, quem está limpo, limpe-se mais. Eu moro em uma região lá no Rio, não é tão pesado, mas às vezes tem algumas situações lá. E tem muitos jovens que foram evangelizados e não quiseram. Hoje estão na sepultura. Tem outros que não quiseram, estão no leito do hospital, mutilados. Mas também tem muitos dentro da casa do Senhor como obreiros de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Presbíteros da casa do Senhor. Em novembro mesmo teve a consagração de diáconos, coisa linda. Pessoas que saíram do tráfico e Deus pegou, libertou, transformou. Louvado seja o nome do Senhor. E que coisa linda. É uma obra muito espinhosa, mas Deus tem dado graça, Deus tem alcançado. Então quando nós temos esse momento aqui, ó, de nos reunir, para glorificar a Deus com uma tão grande bênção. É tão pouco. O tempo é pouco, você ter essa vigília aqui, glorificando a Deus é pouco. Mas eu louvo a Deus, porque eu sei que Deus fez. Amém. Aleluia. Eu sei o que Deus pode fazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi Deus trabalhando. Eu vi a aflição de Adriana. Desesperada. Olha, até lá em casa, desesperada. Porque nós ficamos assim, nós não conseguimos. Quando está no inverno, vê a saída. Mas Jesus diz, eu sou a porta. Amém. Glória a Deus. Eu sou a porta. E ele ainda diz mais. Não está enxergando a saída? Eu sou a porta e eu sou o caminho. Aleluia. Está confuso? Ele diz, eu sou a verdade. Aleluia. Mas eu sou a vida. Glória a Deus. E ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. É verdade. Então que nessa noite, minha irmã, eu estou feliz. Glória a Deus. Que a própria Deus ter preparado esse momento aqui agora, eu estar aqui, para a glória de Deus. Não que eu seja nada, porque eu nada sou. Mas Deus sabe, quando a Adriana me falasse, teve o culto lá, eu ia ficar sentida, né? Que eu não poderia estar aqui. Mas Deus prepara tudo certinho. Deus faz tudo certo. E eu glorifico a Deus. Porque o inverno passou. Graças a Deus. E agora é o tempo de cantar. Louvado seja. O tempo de salmodiar o nome do Senhor. A todo instante, a todo momento, glorifica a Deus. Quando vier uma situação sobre a sua vida, lembre do que Deus fez. Louvado seja o nome do Senhor. Porque isso aí não é nada. O que Ele fez é uma coisinha boba. Para a gente é uma potência. Mas para Ele é uma coisinha boba. Ele pode fazer muito mais. Mas Ele diz, venha, me conheça. Ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, queira conhecer mais a Deus, queira buscar mais ao Senhor. O irmão diz que ainda não tem igreja, denominação não salva, mas é necessário para a gente ter o alimento. A Bíblia manda que a gente congregue, mas que você possa de vez em quando fazer uma visita, e no dia que o Espírito Santo de Deus colocar em seu coração, porque não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus, você vai se render aos pés de Jesus. Que é impossível, quando o Senhor toca, é impossível. A gente até fica tentando, mas quando vem aquilo, a gente sente, o que eu estou fazendo aqui? Aí a gente vê que era cegueira espiritual. E eu falo, se soubesse, eu tinha que dar muito mais. Eu tenho 16 anos. 16 anos, por misericórdia, que o Senhor me alcançou. Mas se eu soubesse, no dia que a irmã me convidou para eu ir na Nova Esperança ali, a Batista Nova Esperança lá no Uruguai, que teve o testemunho de uma jovem,
E eu chorei muito, chorei. E ela, Ana, você não quer não? Eu, não quero não. E tava minha irmã também, a gente chorando. Era esse momento, eu disse, não quero não. Porque eu achava que tudo ia ser diferente pra pior. É diferente pra melhor. Oh, maravilha de Deus! Você está passando uma situação difícil e o louvor está no seu lábio. Vem a situação, as relações, e você sabe que tem um Deus que peleja. Só vai acontecer se Deus permitir. Porque a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que não cai a folha seca sem que seja da permissão do Senhor. Então você sabe, só vai acontecer se Deus permitir. Se Ele não permitir, não vai acontecer. O diabo pode se levantar, as trevas podem se levantar, mas o Senhor se apresenta e diz, aqui não toca não. Se Ele tivesse poder, Ele tinha matado Jó. Mas Deus disse, olha, tire tudo, toque até na carne dele, mas não mate ele, não toque na vida dele. E Satanás teve que obedecer. Se decando mais. Satanás tem que obedecer. Decanto, porque Deus é maior. A Bíblia diz que Jesus tem a chave do inferno na mão. Ele não pode nem jogar, tem a árvore, ele está jogado lá no inferno. Jesus pode ir lá e arrancar, porque Jesus entra lá e tira ele de lá. Glória a Deus. Se decanto mais. Olha, tem uma coisa. Cair na mão do homem, Deus vai lá e tira. Cair na mão de Satanás, Deus também vai lá e tira. Mas se você cai na mão de Deus, papai, na mão de Deus só sai quando tiver um vasozinho. Um vaso como Ele quer. Só sai quando Ele assim quiser que saia. Porque ninguém pode servir. Ninguém. Quando Jeremias estava orando, clamando por aquele povo rebelde, Deus disse, não ore mais, porque eu não vou ouvir. Não ore mais não, porque eu já sei o que eu vou fazer, não vou ouvir. Quando Deus determina, está determinado. Mas o tempo da graça ainda está aí. Aleluia. Está perto, louvado seja o nome do Senhor. E hoje é tempo de nós cantarmos juntamente com a vitória da irmã, de Adriana, que eu estava aqui no culto de ação de graça, glória, né? Pela vida de Uderlan, pela vida do irmão, como é esse nome? Regi. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dele. Pelo milagre que Deus operou. Porque nós temos consciência de que foi um milagre, eu tenho certeza que vocês também têm consciência de que foi um milagre. E milagre não se explica, milagre se vive. Eu tinha uma escada para fazer, que minha escada estava caindo, né, lá no rio. E meu sogro tem umas condições muito boas. E eu e meu esposo, a gente não tinha condição de fazer uma escada, a gente podia fazer comprando devagar, como a gente faz, qualquer pessoa humilde faz, né? Comprando as coisas aos poucos, mas a gente precisava de urgência. Aí meu esposo falar com o pai dele disse que não ia fazer. Aí minha sogra interferiu também, intercedeu em prol da gente para fazer, ele disse que não ia fazer. Meu esposo subiu e disse assim, Ana, a gente vai fazer em janeiro agora. Porque meu pai já disse que não vai fazer e acabou. Eu disse, ele falou, mas meu Deus ainda não bateu o martelo. E se Deus intentar que vai ser, ele vai ser e sim, e acabou. Porque o homem não se governa. Quem governa tudo é Deus. Tá a escada lá, não tá? A mensagem que fez ele. E nem pedir piso, tem até piso. Decanto na chorava. Você disse que Deus é poderoso para fazer tudo mais além do que pedimos ou pensamos. Segundo o poder que nos opera, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Ele pode fazer muito mais do que você tem pedido, tem pensado, porque o poder está na mão dele. Ele não mudou, não, ele continua o mesmo. E assim, ó, se ele fizer assim, ó, é assim, porque ele é poder. O homem não tem nada de falar que não vai fazer, não quer. Quando Deus quer, pronto. Deus pega o coração e vira assim, ó. E eu não vou pegar esse óculos, eu não vou. Deus vai lá e pega, porque Deus é Deus. Deus é Deus. A última palavra de Deus, Deus fala, do homem são as preparações do coração, mas da minha boca vem a resposta. Portanto, louvado seja o nome do Senhor, que hoje estamos aqui felizes
Porque a resposta da boca do Senhor foi o tempo de cantar. Chegou. Amém. Glória seja o nome do Senhor. E olha, pode-se desta palavra. Porque como eu estou ministrando, canto, Deus também conhece a minha necessidade e sabe do que eu preciso e sabe do que cada um de vocês precisa. Portanto, cada um, mediante segundo a sua fé, tome posse de que o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. E quando é tempo de cantar, Ele manda os instrumentos, manda as ferramentas. Glória seja o nome do Senhor, para que o nome dele seja exaltado, seja glorificado. Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade. Eu me senti honrada de estar aqui entre vocês. Eu fico feliz. Antes de eu sair, eu disse a Júlia, não posso contar muito não, mas quando ligou, não posso que eu saía, ele tá saindo muito. Eu disse, tô saindo muito mesmo. Vou fazer a obra do Senhor. E hoje também, glória a Deus. Amanhã, se Deus quiser, e domingo também, porque eu não sou água parada da dengue, rei, será malado, rei, será macio de canto, nai, será mais, rei, dei lá, será de canto, nai. Deus está com saudade de canto, rei, xaramalassi de canto. Deus está com saudade, xaramassi de canto, nai. Deus conhece o seu coração, sabe o teu amor de canto, rei, xaramalassi de canto. Mas tem algo te prendendo mais forte. Mas Deus manda me dizer que Ele é mais forte do que isso, ai! Xaramalai de canto, Ele é mais forte do que todo valente, viu, de canto, ai? Deus é mais forte. E Ele está mandando lhe dizer que você vai regressar, como a noiva regressa para seu noivo, de canto, ai? Tu vais regressar, de canto, porque eu estou agora batendo aquele valente, de canto, ai? Chorama-se de canto, de canto, chorama-se de canto, eu assim, ó, de canto, abatendo aquele valente, viu? De canto, e você vai ver a minha glória, e vai ser maior, porque a glória da segunda casa será maior, viu? De canto, rei de lá, vai lembrar de onde tu caíste, vai pegar aquilo que tu deixaste no meio do caminho.